Se nas suas relações você sempre tem que se desgastar demais, fazer muita força para fazer com que ele mude determinado comportamento, para fazer com que ele haja do jeito que você quer e precisa que ele haja, para fazer com que ele entenda aquilo que você precisa que ele entenda, e você tem um pavor gigantesco de ele ir embora da sua vida e você fica desesperada com isso, seja você uma pessoa que está solteira, namorando, tá ficando, não importa. Significa que você tem a síndrome da salvadora. E se eu fosse você, eu ficava até o final desse vídeo para entender o porquê você tem isso e como é que você muda isso de uma vez por todas na sua vida, porque eu vou te entregar esse passo a passo. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo que tá vindo por aí. E se você não me conhece, eu sou Bianca Lauri, eu sou psicoterapeuta sistêmica, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal feminino e eu estou aqui ajudando mulheres a deixarem de ser mulheres comuns e se transformarem em mulheres que são verdadeiras deusas raras. São mulheres de alto valor, totalmente magnéticas e de forma natural. Eu vou contar pra você uma história de uma cliente que eu já tive de terapia e que fazia mentoria e terapias comigo, e ela tinha ali uma situação com o namorado dela, no qual ela sempre se dedicava demais para aquele relacionamento. Ela fazia tudo que ele gostava, ela fazia tudo pra ele, ela fazia todos os movimentos, ela resolvia absolutamente tudo, ela pensava em tudo, ela programava tudo, ela planejava tudo, ela fazia todos os movimentos necessários dentro daquela relação. E ele não fazia nem metade do que ela queria que ele fizesse. E o que começou a acontecer com ela? Ela começou a se sentir muito frustrada, ela estava sempre muito cansada, sempre muito tensa, porque ela estava sentindo que o tempo todo ela tinha que pensar no que ela tinha que fazer para manter aquela relação viva, para manter aquela relação em pé, e ele parecia não ter o mesmo esforço que ela. Quando a gente faz esse tipo de movimento, acontece uma coisa muito grave na nossa relação. A gente entra num desequilíbrio. Existem algumas leis sistêmicas que precisam ser seguidas dentro de qualquer relação humana, tá? Seja relação de trabalho, seja relação de pai e mãe, seja relação de família, seja relação de cônjuge, não importa. Existem algumas leis sistêmicas que a gente precisa seguir. Essas leis, quando são seguidas, nos trazem felicidade, paz, tranquilidade, fazem com que as relações elas funcionem e tenham uma qualidade muito massa. Só que quando a gente desrespeita essas leis, as coisas entram em total caos. E a gente fica mal, angustiada, triste, frustrada. Quando uma pessoa faz demais e a outra faz de menos, a gente está entrando num desequilíbrio, ou seja, uma pessoa está acima da outra. E relações aonde um está acima do outro é só relação de papai e filho. Mãe e pai são sempre superiores, estão sempre acima dos filhos. Por quê? Porque eles vieram antes, foram eles que te deram a vida. Se eles não existissem, você não ia existir. Então eles estão acima de você, porque você depende deles para existir. Agora, você não depende dessa outra pessoa para existir. Qualquer relação amorosa tem que ter a lei de equilíbrio respeitada. Os dois têm que ter o mesmo tamanho. Os dois têm que fazer o mesmo tanto. Só que qual que é o problema disso? Quando eu trago e falo dessa lei, existe um problema muito sério. Vocês começam a achar que eu vou começar a fazer as coisas aqui e começar a observar para ver se ele vai fazer sempre em troca. Se vocês ficam sempre nessa dinâmica de fazer esperando que o outro faça em troca, teu movimento, a tua intenção por trás disso não é genuína. Tu não tá fazendo para deixar o outro feliz, tu está fazendo para receber algo em troca. E o outro também fica nesse movimento. Então vocês sempre vão ficar muito insatisfeitos, porque o outro nunca vai agir exatamente como você agiria. O outro nunca vai agir exatamente como você queria que ele agisse. O outro tem o jeito dele de agir e vocês têm que fazer adaptações ali. Só que essas adaptações vão exigir que cada um vai cedendo, cada um vai fazendo um esforço. E isso acontece de uma forma natural. Às vezes vai ter um que vai se esforçar um pouco mais, depois o outro mais, e assim vocês vão entrando num equilíbrio. Sempre vai estar essa dança acontecendo entre os dois. Não é uma matemática perfeita o tempo todo. Só que o que acontece com quem tem a síndrome da salvadora? No fundo, essa mulher se sentiu abandonada ou rejeitada na infância. E aí ela tem a necessidade de se sentir amada, completa e preenchida por alguém, por um homem, porque ela sente que não sentiu essa completude de maneira suficiente na infância. Então ela gostaria de ter recebido esse amor, essa completude, essa validação dos pais. Como ela não recebeu, ela projeta essa necessidade de um homem tapar esse buraco, essa falta. O movimento dela é o movimento de eu vou fazer tudo para essa pessoa para que ela me ame, para que ela tape esse buraco dentro de mim. Ao invés de ser o movimento de uma mulher madura, de eu vou fazer tudo para essa pessoa porque eu sei que eu agrego para a vida dela, porque eu sei que eu deixo essa pessoa mais feliz com a minha presença. E o meu papel na humanidade é fazer a vida dos outros ser melhor diante da minha presença. E não fazer pro outro para que ele venha aí e me ame. Você tá querendo que o mundo gire ao teu redor. Então você acredita que se você salva aquela pessoa, ou seja, se você resolve os problemas da vida daquela pessoa, você resolve os traumas daquela pessoa, se você resolve a carreira daquela pessoa. Eu sempre brinco que a síndrome da salvadora é aquela mulher que é a coach de carreira do cara, né? É a mulher que quer resolver toda a vida do cara. Essa mulher, ela tá fazendo tudo isso porque lá no fundo, inconscientemente, o pensamento é mais ou menos assim:
assim, bom, se eu resolver a vida dele, se eu salvar a vida dele, se eu fizer tudo por ele, ele nunca vai ter a coragem de me abandonar. Então é óbvio que eu vou estar fazendo tudo de maneira desesperada e quase que no movimento de sugar aquela pessoa, porque ela vai querendo sugar aquela pessoa literalmente para ela, porque eu não posso perder aquela pessoa na minha vida, eu preciso que ela complete o meu vazio que eu tenho dentro do peito. E no fundo, você sabe muito bem a diferença da energia que uma pessoa emana quando ela está fazendo o movimento todo para aquele ser humano, para que ele complete ela, para que ele supra o vazio dela. A energia que uma pessoa emana quando ela está fazendo isso pelo simples transbordo. Quando a gente está muito feliz, muito completa, muito cheia por dentro, a gente transborda literalmente isso para fora. E quando a gente transborda isso para fora, a gente emana uma energia diferente, porque a gente está muito feliz, a gente está muito alegre, a gente está completa. A gente não precisa de alguém para vir tapar o nosso buraco. Agora, quando tem um buraco, o nosso movimento é um movimento desesperado, é um movimento de carência, é um movimento de eu vou fazer isso aqui pro outro, eu vou salvar a vida dele, eu vou resolver a vida dele, porque assim eu garanto que ele vai ficar comigo. Então a intenção por trás do teu movimento é de tapar esse buraco de carência. Se você está se identificando com o que eu tô falando aqui, é com certeza um fato de que você tem essa síndrome da salvadora. Aí você aproveita e você comenta aqui embaixo quais situações você já lembrou aí na tua vida que você fez alguma coisa pra ele, pra que ele não fosse embora. Comenta aqui que quem sabe eu pego um comentário teu e faço um vídeo exclusivo pra me aprofundar nessa questão. Tá bom, Bia, tô me identificando. Agora, como eu faço pra resolver isso? O primeiro passo é você trabalhar a tua autoestima. Só que tem um ponto. Tem muito coach de internet que fala sobre autoestima, que você tem que ter mais amor próprio, se colocar em primeiro lugar, e autoestima não tem nada a ver com isso. E dá pra fazer um vídeo completíssimo sobre isso, é por isso que eu nem vou me aprofundar nesse tema e vou deixar nos cards aqui em cima um vídeo sobre autoestima e quais são os passos exatos para você aumentar muito a tua autoestima. Mas a autoestima basicamente tem a ver com você se sentir completa, com você se sentir cheia. E para você se sentir cheia, se você se fechar no seu casulo de egoísmo e se colocar em primeiro lugar, isso não vai fazer com que você se sinta cheia, vai fazer com que você perca o propósito na vida e vai fazer com que você fique mais confuso ainda. Autoestima tem a ver com você se sentir cheia de Deus, de alegria, de espiritualidade, de amor, de pai, de mãe, de confiança. E tem movimentos práticos que você pode fazer para trabalhar isso. Assiste o vídeo da autoestima que vai te ajudar bastante. É importante que você tenha essa autoestima, porque quando você tá cheia, você consegue fazer esse movimento que eu falei de transbordar com uma intenção genuína, de agregar para o outro e não querer que o outro te complete, e você não sente a necessidade do outro te completar, porque você já é completo. Mas isso não significa que você não quer a presença do outro, você não precisa do outro, mas você quer. Admitir isso já faz com que você tenha muita autoestima, porque você querer ficar admitindo, eu não quero, eu não preciso de ninguém, é uma grande mentira que você está contando para si mesmo para tentar se enganar. Todo mundo precisa de outras pessoas. Os seres humanos, eles querem se relacionar, fomos feitos para nos relacionar. Esse é o primeiro passo. A partir desse momento, você vai conseguir fazer uma outra coisa que é muito importante. Você precisa construir uma vida interessante. Quando a tua vida não tem absolutamente nada acontecendo nela e toda a tua energia está sendo gasta em salvar a vida daquela pessoa para que ela não te abandone, vai ser impossível tu sair desse ciclo. Tu tem que gastar a tua energia com outras coisas, porque quanto mais coisas você gasta a tua energia, que vai fazer com que agregue habilidades e conhecimento em ti, mais feliz você vai ficar, mais interessante você se torna, mais magnética você se torna. É por isso que, por exemplo, dentro da formação Deus Ahara, a gente trabalha 7 pilares que são importantíssimos para uma mulher se tornar muito magnética. Ou seja, imagina você lá dentro do Deus Ahara usando a tua energia para se transformar, para ficar mais magnética, para ficar mais sedutora, para ficar mais bonita, para ficar mais inteligente, para ficar mais sábia, para ter mais habilidade, coisas que fazem com que as pessoas queiram ficar perto de você e não porque você tá tentando amarrar elas. Tem um ditado que eu sempre falo lá no meu Instagram: se você quer manter o boi dentro do pasto, tu faz o quê? Aumenta o tamanho da cerca ou deixa a grama mais bonita? Tu deixa a grama mais bonita. É isso que mantém o boi dentro do pasto e não aumentar o tamanho da cerca. Se você ficar tentando fazer esse movimento de sugar das pessoas porque você quer salvar elas para que elas não te abandonem, as pessoas vão se afastar de você. Você vai conseguir exatamente aquilo que o seu inconsciente quer, que elas se afastem de você, porque daí você fica reforçando essa crença de que você sempre será abandonada. Então você precisa usar o teu tempo para construir uma vida muito interessante. Isso vai fazer com que você seja feliz sozinha, mas preste muita atenção, isso não significa que você vai se fechar e viver sozinha. Esse é o grande paradoxo, é você de fato conseguir ser feliz sozinha, mas entender que com uma outra pessoa pode ser melhor, mas não necessariamente você vai ficar triste porque não tem outra pessoa. É um paradoxo, mas esse equilíbrio, esse paradoxo a gente tem que trabalhar por toda a nossa vida e tá sempre em constante observação. Não é à toa que existe, o ditado de orar e vigiar, porque é literalmente isso que a gente tem que estar fazendo. É por isso que quem é minha aluna da
da formação Deusa Rara consegue fazer isso com muito mais leveza e tranquilidade, porque ela está ali num grupo cheio de mulheres, além de eu estar ali ajudando e guiando e mentorando ela nesse processo, ela está num grupo de mulheres que todas estão alinhadas nesse propósito. Então todas estão ali fazendo esse movimento, gastando energia em se desenvolver, em desenvolver a grama do passo e não ficar querendo aumentar a cerca. E se você quer fazer parte desse grupo de mulheres, se tornar essa mulher naturalmente magnética e de alto valor e finalmente deixar de ser a salvadora de todos os homens, clica aqui embaixo e preenche o formulário de seleção para a minha formação Deusa Rara e aguarda a minha equipe entrar em contato contigo quando você passar no nosso processo seletivo. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue lá no meu Instagram, manda sua pergunta, que a sua pergunta pode virar um vídeo exclusivo aqui, tá? É Bianca Lauri Oficial e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo!